Bom dia, gente. Graça e a paz também de Jesus. Estamos nesse período gostoso, né? Esse é um período gostoso. Eu acho que, para mim, é um dos momentos mais agradáveis do ano, né? Não porque a sociedade termina focando mais nisto, né? Nessa troca de presentes, nessa reunião de família, tudo isso é importante para a confraternização, para que a gente possa reunir, se juntar, né, partilhar, tudo isso é importante. Então eu gosto desse momento do Natal, mas o Natal não é só isso, né? O Natal, na verdade, nós cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus de Nazaré, acredita que o Natal tem um outro formato, tem uma outra profundidade, e uma profundidade muito significativa. Na verdade, nós, seguidores de Jesus, ressignificamos o Natal. Então, a gente não pode, nós que ressignificamos o Natal, a gente não pode entender que o Natal é apenas essa troca de presente, esse ajuntamento e esse momento celebrativo. É muito mais que isso. E hoje e no próximo domingo, inclusive nossa celebração, o Daniel e o João devem falar mais sobre isso. Nossa celebração do próximo domingo será às 18 horas, tá? 18 horas, então já marca aí na tua agenda, no teu despertador, né? Acabou o Campeonato Brasileiro, Botafogo, campeão brasileiro, né? Então, já acabou o Campeonato Brasileiro, então você pode chegar nesse horário de 18 horas, tá bem? Eu, né, separei 2 momentos importantes para que a gente possa conversar sobre reconciliação a partir da ótica de Jesus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17, 18 e 19, para que a gente possa ler, tá? Vai ficar aí. Deixa aí. Quando nós pensamos em reconciliação, a gente pensa a partir da proposta do Evangelho em algo muito mais profundo. Porque existem hoje e ao longo da história bíblica, né, 2 tipos de agressões. Existe a agressão contra Deus e a agressão contra o próximo. Se você definir o que é pecado, você vai entender que existe o pecado contra Deus e contra o próximo. Mas eu tenho dito que todo pecado contra o próximo termina também sendo contra Deus. E eu tenho dito também aqui ao longo das nossas reflexões sobre felicidade, que a gente vai retomar só em fevereiro, porque em janeiro eu vou falar sobre cansaço, que nós que separamos esta importância, esse grau de importância, e eu não estou querendo destoar daquilo que nós compreendemos acerca do Evangelho. Quando nós pensamos que nós precisamos amar o próximo, não é um complemento. Eu amo a Deus e eu complemento isso, que pode ser necessário ou não, que pode ser importante ou não, que eu posso inserir ou não. Eu amo o próximo. Amar a Deus e o próximo é eu falei na semana passada, uma vitamina em que você bate e fica uma coisa só. A vida cristã é um relacionamento com Deus e também com o próximo de forma inseparável. Não conseguimos separar essas 2 coisas, não podemos viver a dimensão do reino de Deus separando essas 2 coisas. Eu vivo a minha espiritualidade a partir da minha relação com Deus e posso viver a minha espiritualidade a partir do momento que eu consigo inserir o próximo na minha vida. Não existe isso. Não existe essa separação, não existe essa dicotomia. Então existe assim a agressão contra Deus, o filho pródigo, né? A narrativa dos 2 filhos perdidos, fala muito bem sobre isso,
que quando o filho mais novo diz: pequei contra o céu e perante ti, eu pequei contra Deus e pequei também contra o meu pai, contra alguém que é meu semelhante. O pecado está nesta amplitude. E quando a gente começa a folhear o livro, por exemplo, de Gênesis, logo nessa narrativa inicial da queda, a gente vai encontrar ali na narrativa inicial da queda, uma proposta da serpente, né? Se você entende que é mítica ou não, se aquilo aconteceu ou não, eu não quero entrar neste âmbito, mas eu quero entrar a partir da compreensão do texto bíblico. E o texto bíblico narra exatamente essa vontade, esse desejo do ser humano de ser Deus. Isso é uma agressão contra Deus. Então a agressão contra Deus é você buscar ser Deus na condução da sua própria vida. Eu faço, eu quero, eu tenho meus desejos, eu tenho minhas vontades. Não se meta naquilo que eu faço, viva a sua vida, que da minha vida cuido eu. Não se envolva com os meus projetos, porque quem gere os meus projetos sou eu. E esse homem separa-se de Deus, tentando conduzir a sua própria vida, mas separa-se também do outro, se afasta também do outro, se distancia também do outro. Então percebam só, as duas coisas caminham juntas, não tem como separar isso. Então quando nós falamos de reconciliação, é de uma reconciliação com Deus e minha reconciliação com os outros. A partir disto, vamos ler o texto bíblico que diz assim, versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo no meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, se você sair daqui pelo menos com a crença que a reconciliação que o próprio Deus veio propor para a humanidade é uma reconciliação com Ele mesmo e uns com os outros, eu já fico aqui muito satisfeito com essa crença e essa palavra que você vai sair daqui. Mas eu quero mergulhar mais um pouco no texto, porque se a gente consegue entender, se a gente já se apropriou desta verdade da reconciliação com Deus e uns com os outros, eu fico pensando, até onde vai isso? Ou até em que momento se mostra esta reconciliação? Porque se você pegar o versículo 17, a gente pergunta assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Será que a nossa vida aponta para uma transformação, para uma mudança? Será que quando nós nos enxergamos, percebemos mudanças em nós, a partir daquilo que o Evangelho fez em nós? E se a gente pensar no conceito de arrependimento, que significa mudança de mente, a partir do texto da palavra grega, que significa metanoia, né? E a gente entende que metanoia é o quê? Mudança de mentalidade. Mas não é apenas isso. Arrependimento não é só mudança de mentalidade. Arrependimento é ampliação de mentalidade. Quando eu olho para as minhas relações, eu consigo entender que existe uma ampliação da minha concepção do outro, da minha compreensão do outro.
Será que quando eu olho para a minha prática e a minha caminhada com Jesus, eu consigo perceber a minha ampliação dessa profundidade da compreensão de Deus em minha vida? Será que eu consigo perceber isso? Será que eu consigo enxergar isso? Será que de fato eu vivo essa dimensão da ampliação da minha mentalidade? E aí é difícil, né? Quando você enxerga algumas pessoas e percebe também o seu próprio comportamento, em que você não encontra isso, não percebe isso desta relação com Deus, que precisa ser assim. E aí continua o texto: as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Será que as coisas antigas já passaram? Se nós um dia compreendemos a importância do projeto de Deus executado em Jesus, que nos reconciliou com Ele, será que quando nós olhamos para trás, nós conseguimos abandonar, deixar para trás este pecado, ou este passado, ou esta forma de enxergar o passado, que carregamos com muito sofrimento no dia a dia? Será que as coisas velhas realmente já passaram, e eis que tudo se fez novo? O próprio Paulo ainda diz que eis que vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Será que quando nós olhamos para o nosso caminho, nós conseguimos enxergar essa reconciliação a partir do abandono das coisas velhas? E eu não estou aqui querendo dizer para você que as coisas velhas diz respeito às questões da moralidade, porque a vida cristã não é só sobre moralidade. A vida cristã é sobre uma caminhada com Jesus. Então, quando você enxerga esse texto de Paulo e diz assim: será que eu estou conseguindo abandonar as coisas velhas? Será que eu sou de fato uma nova criatura? E aí eu queria que você abrisse o texto de João capítulo 3, que apresenta algo importante nesta compreensão. Enquanto você abre aí, Paulo poderia dizer assim, gente, olha, deixa eu repetir aqui o texto para vocês. Paulo poderia dizer assim: e assim, se alguém crer em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas parece que propositadamente Paulo não usa a palavra crer. Ele usa a expressão está em Cristo. E aqui é um rompimento de compreensão. E este rompimento de compreensão é que nós ainda não conseguimos enxergar muitas vezes. E que pensamos que a vida cristã é um tratado de conceitos, de crenças sobre Jesus. E que a caminhada com Jesus está intimamente ou diretamente relacionada à minha capacidade de compreender acerca da sua proposta no mundo. Ele poderia colocar aqui a palavra crer, mas ele preferiu colocar a expressão estar em Cristo. E aí às vezes pensamos que a vida cristã ou está relacionada àquilo que eu acredito, ao dogma que eu acredito, às crenças que eu defendo, a minha compreensão de evangelho. E eu não estou dizendo que isso não seja importante. E eu falei domingo passado aqui que a Bíblia não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você entender que você vai mudar a sua vida a partir da leitura bíblica, você não vai mudar a sua vida.
O que muda a vida das pessoas é Jesus. A Bíblia continua sendo texto sagrado, a Bíblia continua sendo palavra de Deus, a Bíblia continua mostrando o caminho, a Bíblia continua mostrando a verdade, mas essa verdade é uma pessoa, não é um conceito de verdade, não é algo que você fala e acredita sobre verdade. O que a Bíblia aponta é para uma verdade, e a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é que tem o poder de mudar as nossas vidas. E quando nós olhamos para trás, de fato, as coisas velhas passaram, não a partir daquilo que eu acredito, mas daquilo que Ele se propõe a fazer pelas nossas vidas. Esse é o Jesus. Eu estou dizendo para você que você não vai ler mais a Bíblia? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa ler a Bíblia. Porque se a Bíblia mudasse a vida de alguém, os ateus se tornariam cristãos. E se eu tenho um ateu que se tornou cristão, é porque foi Jesus, através do seu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que move o meu coração. É o Espírito que faz a mudança na minha vida. É esse Espírito de Deus que habita em mim. Então o texto, é interessante o texto do capítulo 3, porque Jesus tem um encontro com o doutor da lei, cara. Com um cara que conhece a lei, com um cara que conhece a lei, mas não conheceu Jesus, de um cara que conheceu a lei, mas não se abriu para a proposta do Messias, do doutor da lei que sabia de cabo a rabo, e que interpretava os textos bíblicos, e sabia diversos textos bíblicos na cabeça, mas não se abriu para o Messias que estava diante dele. E é muito comum isso. Você pode ler o texto bíblico, mas você pode se abrir para a mudança que Deus está disposto a fazer em você, em mim, nas nossas vidas. Nós podemos ser esse doutor da lei também, em que a gente aprende, em que você lê seu texto bíblico, mas não se abre para a mudança que esse Deus se propõe, nessa reconciliação com Ele, e nessa reconciliação uns com os outros. E esse doutor da lei, no capítulo 3 de João, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Viu só? Eu sei que aquilo que tu fazes aponta para Deus. Eu sei que tu és um exímio educador, um exímio mestre, um exímio conhecedor da lei. Eu sei que tu és tudo isso, mas eu não estou disposto para me abrir para ti. Eu não consigo me abrir para ti. Eu não consigo deixar as coisas velhas para trás para iniciar uma caminhada contigo. Tem toda essa estrutura religiosa aqui por trás. Eu não consigo. Eu não dou conta. Então Nicodemos sabia quem era Jesus. Ele só não se abriu para caminhar com Jesus. Talvez alguns saibam quem é Jesus, mas não se abram para uma caminhada permanente com Jesus. E por isso que nós estamos aqui, porque nós somos uma igreja em que nós trabalhamos para que as pessoas tenham um relacionamento permanente com Jesus. E a vide é tudo sobre Jesus. E o fato da vide ser tudo sobre Jesus, eu não estou dizendo que a vide é a igreja perfeita.
Não estou dizendo isso. Mas não estou dizendo também que ela é a melhor igreja daqui da cidade. E nem a pior igreja da cidade também, né? Então, olha só, no versículo 8 do capítulo 3, a conversa continua. E Nicodemos, nessa crise dele, tentando compreender essa proposta de Jesus, no versículo 7, no versículo 6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que negócio é esse, Valmir? E aí Jesus não fala para eles: olha, senta aqui que eu vou te dar uma cartilha. Senta aqui que eu vou te falar que os 10 mandamentos mais 400. Senta aqui que eu vou te ensinar acerca do que seria essa caminhada de Jesus. E aí Jesus fala o seguinte: olha, sabe onde o vento sopra? Sabe de onde ele vem? Eu quero falar uma coisa para você. A caminhada neste mundo é uma caminhada de insegurança. Porque quem nos dá segurança é Jesus. Eu diria, inclusive, até que a caminhada com Jesus é esta angústia que nos permeia, ou que nos visita, que faz com que a gente: caramba, será que é isso mesmo? Será que é essa decisão? Será que eu consigo dar conta disso? Será que eu vou ser socorrido? Será que eu vou ser suprido? Será que as minhas necessidades vão ser atendidas? Será que minha oração vai ser ouvida? É essa angústia que permeia a gente. É esse vento que a gente não sabe de onde vem. Por mais que o texto bíblico nos aponte o caminho, mas neste caminho nós vamos estar visitados permanentemente por esta angústia. Mas essa angústia, ela sempre deve dar lugar à segurança no Deus que cuida de nós, no Deus que se propõe a caminhar conosco, no Deus que veio nos apresentar e tornar possível a reconciliação com Deus e com as pessoas. Não separe essas duas coisas da sua vida na caminhada com Jesus. Então Nicodemos estava esse cara perdido. Esse cara que não sabia quem era Jesus e não estava disposto também a sair do lugar da religiosidade para o lugar do vento. É o lugar do vento, cara. Vem comigo, Nicodemos. Vem comigo, porque eu vou mostrar para ti. É difícil, né? Às vezes a gente tem algo para decidir, a gente não sabe. Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente não dá conta. Às vezes a gente sabe o que é verdade, o que é ético, o que é moral, o que é correto, mas a gente não consegue. Então, por isso que a vida cristã e a caminhada com Jesus é uma vida de cartilha. É uma vida de descoberta. É uma vida de dependência. Precisamos entender que a vida com Deus é uma vida em que nós abrimos mão da nossa independência, de querermos sermos Deus, de querermos ser Deus, de querermos conduzir a nossa própria vida e tomarmos as decisões. É abrir mão disso, é largar isso e dizer: Senhor, me ajuda neste caminho, porque eu não sei que caminho é esse. Eu estou inseguro, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer com o meu casamento. Eu não sei o que fazer da empresa que eu trabalho, porque a coisa está difícil demais. Os relacionamentos estão muito pesados. Eu não sei o que fazer.
É nessa abertura que nós damos, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa limitação, o quanto pequeno nós somos, o quanto nós frágeis nós somos, o quanto às vezes sem respostas nos colocamos. É aí que entra a dependência de Deus. Quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu reconheço as minhas limitações humanas, é que nós abrimos espaços para o preenchimento desse Deus, nos dando segurança, graça e força. E aí eu não sei o que você pensa, o que você sonhou para esse ano de 2024, que já está aí caminhando para o final. Eu não sei o que você projetou para a sua relação com Deus, para a sua relação com a família, e até mesmo na sua relação comunitária. Eu não sei. Eu não sei se você está entrando neste ano mais frustrado ou mais celebrativo. Mas independente de como você idealizou, sonhou para este ano de 2024, entenda e continue acreditando no Deus que tem mais interesse por você do que você por você mesmo. E interessante como a palavra reconciliação nos ensina algo importante também. E a palavra reconciliação, ela vem do latim reconciliare, que significa tornar sagrado o que um dia foi profano. Vou falar mais uma vez para você. Tornar sagrado o que um dia foi profano. O Deus que olhou do céu e não viu um justo e decidiu investir com a sua própria vida, enviando exatamente o seu Filho, que é a imagem perfeita de Deus, para viver neste mundo. Isso foi um rompimento, mas não foi um rompimento qualquer. Foi o próprio Deus abrindo mão da sua própria essência para nos reconciliar, para tornar profano o santo, para nos reconciliar a Deus novamente. Mas não apenas isso. A palavra reconciliação é um convite para estar à mesa. Imagina só, você à mesa com Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pecados contra Deus, pecados com a humanidade, pecados com os outros, pecado com as pessoas que convivem conosco. Nós estávamos distantes dele. E Ele nos reconciliou, Ele nos convidou, Ele nos convocou, Ele abriu a porta para que nós entrássemos e sentássemos à mesa com Ele. Isto é um privilégio que Deus deu para você, para mim, para a humanidade. Nos reconciliou, nos trouxe de volta para junto dEle, nos trouxe de volta para a convivência com Ele, nos trouxe de volta para estar com Ele, nos trouxe de volta para caminhar com Ele. Cara, isso Deus jamais poderia deixar de fazer, e Ele fez por amor e graça. Ele não fez pelos nossos méritos. Ele não fez porque eu sou uma pessoa boazinha, um pai bonzinho. Ele fez porque o que moveu Deus para entregar Jesus e nascer neste mundo mau, e para que coubesse na barriga de uma mulher, foi o amor de Deus
que nos reconciliou e nos trouxe de volta para Ele. Eu queria que você saísse daqui com esta verdade no seu coração, porque Deus nos reconciliou com Ele, para que vivêssemos em harmonia também uns com os outros. Igreja, faça a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, queremos nesta manhã, nesse tempo tão celebrativo de encontros, de trocas, de partilha, de generosidade, de abraço, de contatos, de amor fraterno. Sabemos que esse é um momento também que junta famílias, junta pessoas, mas nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito que habita em nós possa mexer em nossos corações, no sentido de não apenas compreendermos, entendermos esta verdade descrita na Tua Palavra, mas que esta verdade, que é uma pessoa, a gente possa nutrir um relacionamento permanente, porque a vida cristã, ela não é restrita e ela não fala apenas de conceitos e de uma compreensão acerca do projeto de Deus para a humanidade. Saber apenas isto não é o bastante. A mudança vem a partir de um contato contigo, Senhor. E muitas vezes não damos conta de questões da nossa vida, de mudanças, não damos conta disso, porque somos seres humanos, somos frágeis, somos fracos, e muitas vezes pecamos e deslizamos. Ó Deus, que a vide, que a nossa comunidade, com aqueles que estão aqui, possa, de verdade, já começar a partir de hoje, uma relação permanente com Jesus. E obrigado por nós compreendermos essa importância também. Em nome de Jesus. Amém. Amém.